A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24. Nós vamos ler dos versos do 13 ao 35. E antes de fazermos a leitura, eu quero primeiramente fazer um louvor a Deus e agradecer, por estar fazendo parte agora da ADVC. Eu e minha esposa Anne, que estamos ali. E nós fomos recebidos já tem umas 3 semanas, pastor? 4. Mas a gente não pôde falar e eu estou externando aqui agora a nossa alegria de estarmos aqui nesta casa, amém? Estamos felizes por estar aqui. Fique de pé para que nós possamos ler esta palavra. Eu vou fazer primeiramente uma leitura rápida e peço para que você, se você puder não fechar a Bíblia, eu vou agradecer, porque nós vamos ler alguns textos. Então, Lucas 24, verso 13, eu vou ler aqui porque para mim é melhor, a idade. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele faz como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós os nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles.
e os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor é já, e apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido o partir do pão. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, que o Senhor possa nos encher desta palavra poderosa. Irmãos, é uma palavra que, se eu puder botar um tema, o meu tema vai ser: Jesus sempre vai estar na caminhada. Ou Jesus sempre vai estar no caminho. Porque aqui nós vamos ver um quadro dos discípulos caminhando, vindo. Se você pegar o texto e olhar Lucas 24, vai falar que aconteceu no princípio da semana, muito de madrugada foram eles ao sepulcro, e havendo as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não encontraram a Cristo. Jerusalém estava num momento muito tumultuado, muito atribulado, porque Jesus já tinha morrido, já tinha sido enterrado, sepultado, e as mulheres vão até o sepulcro, chegam lá e não encontram, e voltam pelo caminho, e tem toda a sua experiência, e tem todo uma coisa acontecendo nesse processo, e parece que muitos deles não tiveram as experiências que as mulheres tiveram, porque as mulheres chegaram a ter com Jesus pelo caminho. Chegaram a falar com os anjos, mas alguns dos discípulos não conseguiram enxergar ou ter o seu entendimento completo daquilo que tinha acontecido. E pelo caminho os discípulos voltam e começam a conversar sobre tudo aquilo que aconteceu. E é interessante que quando nós estamos com os nossos corações abatidos, tristes, atribulados, questionando aquilo que um dia nós acreditávamos que poderia acontecer, da forma que a gente acreditava que ia acontecer, mas não aconteceu. E pelo caminho nós vamos observar algumas coisas, e pelo caminho nós vamos encontrar dificuldades. Muitas das vezes nós achamos que o Evangelho é um Evangelho de prosperidade somente. Nós vivemos um Evangelho que você é o cabeça, Cristo é contigo, nada vai acontecer com você. Vou usar a expressão daquele jogador: mentiram, viu? Mentiram. Porque no caminho nós vamos ter dificuldades, no caminho nós vamos ter lutas, no caminho nós vamos ter embates. Mas fica ciente disso, que eu já vou te adiantar, porque Jesus está no caminho. E no teu caminho. Então, quando nós olharmos e entendermos que a nossa caminhada não é uma caminhada somente de glória a Deus e aleluia, nós vamos começar a ter um amadurecimento da nossa caminhada. E sabermos que aquilo que vem sobre nós, aquilo que vem sobre mim, não é somente que vem sobre mim. E quando a gente para numa roda, ou num estudo de uma escola bíblica dominical, ou num estudo de uma terça-feira, nós começamos a debater algumas coisas e começamos a descobrir, como o próprio pastor Devaldo falou aqui em cima, na apresentação da irmã, que nem tudo são flores. Nem tudo são, aleluia, glória a Deus. Mas eu quero te fazer algumas perguntas que o texto me fez fazer e quero fazer para você, e já vou responder, porém, eu quero que você também responda aí consigo mesmo. E aqui eu começo a dizer que os discípulos estavam num caminho de uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros. Então vocês vão observar que os discípulos vão andar 11 quilômetros. Para você ter uma ideia, é quase a ponte toda de Rio-Niterói, acho que são 13 quilômetros, se eu não me engano, né?
Então, eles vão andar quase a ponte Rio-Niterói toda, andando com Jesus e conversando com Jesus. E nós vamos observar que, nesse momento, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: já se sentiu decepcionado no caminho? Já se sentiu triste pela sua caminhada, crendo que um dia você levantou a mão e acreditou que ia ser glória a Deus e aleluia o tempo todo, ia ser uma bênção, mas pelo caminho você descobriu que nem tudo é vitória? A resposta é sim. Às vezes esperamos que Deus haja de um jeito e Ele age de outro. Assim como os discípulos carregavam frustrações, traumas, orações não respondidas, assim somos nós pelo caminho. O que Jesus está começando a dizer para mim e para você nesta noite é que há mais de 2000 anos, pessoas que viveram com Ele, estiveram com Ele por algum tempo, depois de 3 dias essas pessoas já começaram a desanimar, porque elas entenderam de uma forma e Cristo se revelou de outra. Mas eu quero dizer algo para você. Mas o que não vemos é que Cristo já está no caminho ao nosso lado. Mesmo quando os nossos corações ou as nossas visões estão despedaçadas. Jesus está dizendo para você: olha, eu estou contigo. E na frente eu vou te mostrar como você vai descobrir, como você vai se fortalecer com essas questões. A segunda pergunta: você consegue perceber Jesus no meio da sua caminhada? Porque se nós olharmos o texto que nós vemos aqui, parece que essa pergunta que Jesus fala aos discípulos é mais ou menos o que a gente faz para nós mesmos. Quando alguém fala assim: olha, o que está acontecendo? Ou você fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Jesus, o que está acontecendo na minha caminhada? Jesus, parece que tu não está me vendo, parece que tu não está me enxergando. Jesus, eu estou vendo fulano ali orar e a bênção chegar sobre ele, mas eu estou aqui caminhando, orando, buscando, jejuando, te acompanhando, andando contigo, e nada acontece. É para você começar a refletir e começar a entender que eu vou ser enfático para você entender, não porque você não consiga, mas para você colocar na tábua do teu coração que Ele está no caminho. Ele está no caminho, Ele não esquece. Aleluia. O verso 19 vai dizer algo interessante. Se você não fechou, vê aí Lucas 24, 19. E eles perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta. Olha só, irmãos, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles assumiram, eles não falaram nada de errado aqui. Eles assumiram a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus. E se eu te perguntar aqui à noite e falar para você, e te perguntar dizendo assim: me fale quando você já manifestou a glória de Deus, quando você já falou para alguém e fala assim: Jesus é poderoso para fazer. Mas hoje, se chegar alguém e perguntar isso para você, você está arriscado de falar assim: será? Jesus está dizendo para você que mesmo que você não lembre dos milagres que você já viveu, dos testemunhos que você já pregou, já presenciou, Deus não esquece das suas promessas. Aleluia! Deus é poderoso para ser fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Nós servimos um Deus que não muda.
Nós servimos um Deus que não tem falha. Nós servimos um Deus que não dorme, não cochila. Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda da DVC, aleluia. Pastor Ricardo, mas você está olhando para a tua vida? Não, eu estou olhando para a vida de todos. Porque eu sei que na caminhada há lutas. Eu sei que na caminhada há momentos que a gente vai olhar e falar assim, vou parar. Eu costumo brincar com algumas pessoas que eu estou já numa época, já numa fase que eu não posso nem desviar mais. Se eu desviar, dá ruim para mim 300 vezes. Por quê, pastor Ricardo? Porque quando nós vamos tendo testemunhos com eles, experiências com ele, nós vamos aprendendo quem é ele, nós vamos entendendo quais são as maravilhas que ele faz, o poder que ele faz, quem ele é, como ele age, por que ele age e por que ele não age. Porque ele é Senhor. E nós somos apenas homens falhos. Quem somos nós, irmãos, diante desse Deus poderoso? A glória do homem é como a erva do pó, da flor. A glória do homem é como a erva da flor, né? Que ela amanhece bonita, e lá vem o sol, queima, e lá se foi a sua glória. Às vezes nem acordamos. Às vezes estamos vivos e daqui a pouco o Senhor nos chama. Aleluia! Quem somos nós? Jesus está contigo. E eu vou te perguntar uma coisa. Você tem buscado respostas aonde? Aonde você tem buscado respostas para a sua vida? Aonde? Para nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós devemos buscar a resposta nas Escrituras. Irmão, mas eu olho, pastor, e às vezes eu não consigo entender nada. Vai orar, irmão. Vai buscar. Vai ter um entendimento mais aberto. Vai ter uma compreensão mais aberta das coisas de Deus. Porque quando nós olhamos aqui, você tem buscado resposta nas Escrituras ou nas circunstâncias. Porque está acontecendo assim, é porque Deus não é comigo. Porque está desse jeito, Deus não é comigo. Porque olha só, já é o terceiro dia, ele não vai voltar mais. O negócio é a gente voltar para Emaús, que é um lugar de águas quentes, águas confortadoras. E muitas das vezes nós saímos da igreja e procuramos outros lugares que nós entendemos que são confortáveis para nós. Lá eu não piso mais, lá eu não vou mais. Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu encontro e essas pessoas estão desviadas do caminho do Senhor, uma das primeiras perguntas que eu faço é: o que Jesus fez para você? Aonde Jesus pisou? Aonde Jesus bateu? Aonde Jesus te xingou? Aonde Jesus falou uma palavra que era mentira? Aonde Jesus fez algo que desagradou? Aonde Jesus foi falso contigo? Aonde? Quem morreu por você foi Jesus. Pastor, mas Romero pisou no meu pé. Mas Romero me empurrou, mais Romero, e vai se passando os dias. E o diabo vai só cirandando sobre a tua vida e colocando coisas na sua mente. E vai te afastando do caminho, e vai te tirando do caminho, e vai te colocando outras coisas, vai colocando outras coisas, até você não conseguir mais enxergar a Cristo. Aonde você quer chegar com esse bico? Aonde você quer chegar com essa marra? Aonde você quer chegar com essa pirraça? Com Jesus não vai dar. Com Jesus não vai dar, irmãos. Pelo contrário, Ele está olhando para você com um olhar de amor e dizendo: vem, meu filho, para o caminho de novo.
Vem para a minha presença de novo, vem viver na minha presença de novo, aleluia. Não olhe para as circunstâncias. E quando nós olhamos para as promessas de Deus, irmãos, nós ficamos maravilhados com tudo aquilo que Deus pode fazer por nós. Eu vou correr por causa da Santa Ceia. Eu quero chegar num ponto que também eu quero falar um pouquinho. A quarta pergunta, eu acredito, você tem convidado Jesus para permanecer? Porque o verso 29 vai dizer algo interessante. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Irmãos, eu vou falar sobre isso aqui, mas eu já vou te adiantar. Eu acredito, pastor Evaldo, que eles vão usar uma expressão logo no final, dizendo: e não ardiam nossos corações, quando ele falou sobre a Escritura. E eu acredito que pode não ter sido hoje, mas com certeza em algum momento da tua vida, em um momento, sabe, obscuro, você passou em algum lugar e ouviu alguém falar da parte de Jesus, não para você, mas para uma outra pessoa, e você passou em algum lugar, ouviu um louvor, e o seu coração, e Deus está falando. Mas pelos seus olhos fechados, você não quis entender e compreender que era Jesus, porque as circunstâncias estavam dizendo que não, mas você sabe que no teu coração estava palpitando, e eu quero dizer para você com toda a confiança que era Ele, aleluia, era Ele, e para essa resposta, eu quero dizer que há momentos que só uma coisa pode mudar a nossa história, que é suplicar pela sua presença. Eu acredito que quando eles chegaram lá em Emaús, os discípulos deviam ter falado assim: é aqui que nós moramos. E Jesus deve ter feito assim, não, Jesus, espera aí, pô. Tem alguma coisa diferente nesse homem aqui, cara. Tem alguma coisa, vamos fazer um esforço para ele ficar. E quando o texto vai dizer, muitas das vezes na Bíblia, quando vai dizer assim, e já é noite, irmão, fica ligado que algum mistério tem, não é coisa boa. E quando eles estão dizendo assim, já é noite, e já vem a escuridão, já é noite, e a gente sabe disso. Quantas das vezes nós já ouvimos as nossas mães e vós falar: meu filho, não chega tarde, que de noite é perigoso. E você pode estar entrando numa noite, você pode estar entrando numa escuridão, e Jesus tirou o dia de hoje para dizer: peça para eu ficar com você, aleluia, peça para eu ficar com você. E o texto vai discorrendo, e ele vai dizer: o seu coração ainda arde quando ouve a palavra. Eles vão dizer: porventura não ardia em nós os nossos corações quando ele nos falava pelo caminho? Essa é a prova. Essa é a prova que você tem, que eu não vou conseguir provar, mas você vai conseguir provar para você mesmo. Você vai conseguir provar. A tua esposa não vai conseguir provar, o teu marido não vai conseguir provar, o teu filho não vai conseguir provar. Você, com Deus, vai falar: meu coração está ardendo, eu estou sentindo a presença, aleluia. É Ele que está falando comigo, só pode ser Ele, não tem outro. E Deus vai revelando a sua palavra. E eu quero finalizar aqui. Que tipo de caminhada você está vivendo hoje? Está andando cheio de dúvidas, como os discípulos? Está perto de Jesus, mas sem reconhecê-lo? Eu costumo também brincar que eu
vejo algumas pessoas que falam assim, não, eu gosto de ir à igreja. Aí eu falo, caramba, você é amigo de Jesus. O que é o amigo de Jesus? É o cara que vai na igreja, ouve o louvor, acha Jesus top, mas não tem um relacionamento sério com Ele, não tem uma entrega com Ele, não chora com Ele, não ri com Ele, não passa pela prova com Ele, não passa pela alegria com Ele, mas quando o negócio aperta, ele corre aqui e fala, pô, eu gosto de ficar aqui, que aqui eu sinto paz. É porque a palavra está falando, é porque teu coração está ardendo, é porque tem revelação, tem palavra, tem glória, tem presença na tua vida. É por isso que você gosta, porque a tua alma clama por isso. Aleluia. Qual é o momento que os discípulos tiveram seus olhos abertos? É esse momento que eles tiveram, no partir do pão. Irmãos, e você me pergunta, pastor Ricardo, como é que eu vou fazer então? É no partir do pão. Nós vamos participar da ceia nesse momento. Mas qual é o momento que eu consigo entender que eu preciso estar nessa presença gloriosa, por mais que o caminho seja nebuloso? Eu preciso participar do pão. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso meditar. Eu preciso orar. Eu preciso ter comunhão com a minha igreja. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso ter comunhão com a minha igreja. Eu preciso estar em oração. Isso vai ficar num loop, irmãos, infinito, até aquele grande dia. Porque é quando você lê a palavra, é que a revelação vem para você. É quando você lê a palavra, é que a glória de Deus se manifesta. É quando você lê a palavra que o seu coração vai arder, a tua alma vai se alegrar. É nesse momento que a palavra vai fazer vida no teu coração, aleluia. O salmista vai dizer que quando a palavra foi retirada dele, os ossos dele se secaram, ele se atrofiou. E nessa noite, eu quero deixar para você a palavra. Nessa noite eu quero que você busque a palavra. Nessa noite eu quero que, eu acho que já falei isso aqui, vou falar de novo, que eu sempre falo em alguns lugares, você vai ouvir eu falar sempre. Se ler um versículo, leia 2. Se ler um capítulo, leia 1,5. Se ora 1 minuto, ora 1 minuto e meio. Se ora 10 minutos, ora 15, ora 20. Mas sempre tente aumentar esta comunhão com Ele. Sempre tente aumentar esta comunhão com o Senhor, aleluia. Pastor, eu não sei orar a hora sem saber, que a gente até hoje não sabe. É o Espírito Santo que nos ajuda. Não tem desculpa para você. Mas se o caminho está escuro para você, nesta noite Jesus é a luz do caminho. Nessa noite a palavra de Deus foi revelada para você. Nesta noite nós mostramos que os discípulos que estiveram com Jesus, viveram com Jesus, 3 dias depois já estavam atordoados pelo tumulto, pelo acontecimento. Mas quando Jesus ministrou sobre eles a palavra, meu Deus, os olhos deles se abriram. A presença de Deus voltou. E nessa noite eu te convido para você ficar de pé. Aleluia. Nessa noite é a noite que você vai participar da ceia, do pão e do cálice e do vinho. Mas tem alguns que podem participar de algo ainda melhor. O que é isso, pastor Ricardo? É entregar a sua vida a Cristo. Tem uns que podem ainda
dizer o seguinte: pastor Ricardo, o caminho está tenebroso, mas eu quero voltar para o caminho, eu quero continuar no caminho, eu quero permanecer no caminho. Aleluia. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, queremos te agradecer por esta palavra, Pai. Pai, nos ajude a estarmos no caminho. Nos ajude, ó Pai, a ouvir a Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a ouvir, Senhor, as Tuas revelações, os Teus mistérios. Pai querido, por mais que aos nossos olhos, ó Deus, nós não conseguimos ver o amanhã, Pai, mas renova a nossa fé, renova os nossos corações nesta noite, renova o coração da ADVC, renova, Pai, aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Ó Pai querido, se alguém aqui nesta noite, ó Pai, se abandonou, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa abraçá-lo e dizer que está com ele no caminho. Oh Espírito Santo, faça nesta noite, Espírito Santo, vidas serem renovadas para a glória do nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Feche seus olhos. Divino no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do altar. A luz bendita do amor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fala para o Senhor Jesus agora, meu irmão. A sombra da noite se aproxima. A sombra da noite se aproxima. E nela o tentador vai chegar. E nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho, Senhor. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Já se faz tarde. Vem meu coração para pousar. Faz em mim morar a permanente. Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Graças a Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor jamais te abandonará. Amém? Os obreiros aqui à frente. Vamos estar passando por esse momento tão importante da ceia do Senhor. Quero lembrar você que Jesus nos deu essa ordenança. Lembrai-vos de mim, lembre de mim,
Então, esse momento estamos lembrando do Senhor. Lembrando que um dia Ele derramou sangue na cruz do Calvário por nossos pecados. Amém, irmãos? E se você crer nessa verdade, você é convidado a participar. A ceia não é privilégio da igreja ADVC. Não é. É todo aquele que ama Jesus, meu irmão, que adora Jesus. Então, nesta noite, você é convidado a participar. Corpo e sangue de Jesus, meu irmão. Graças a Deus. Certa feita, um jovem meio atribulado, meio rebelde, e dizendo que era ateu, ia para Itaipu no carro e começamos a conversar, eu no volante e ele era o passageiro do aplicativo. E eu comecei a perguntar para ele e ele disse: não, eu sou ateu. Falei: poxa, que bom, né? Você tem mais fé do que eu. Aí perguntei para ele: e Jesus? Aí ele disse: Jesus, eu amo a Jesus. Eu falei: um jovem ateu falando que ama Jesus. E quem, na verdade, não ama Jesus, meu irmão? Quem não ama Jesus? Amém? Poder servir. Graças a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Muito bom. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Lavado, mas de tão lavação, os pecadores remidos perante o Senhor estão ao ante mais que a neve. Glorifique e agradeça a Ele por isso. Das as chagas que nos prova o quanto tem amor. Eis nessas chagas, eis nessas chagas, somos nós, somos nós. Algo mais que a neve.
seguimos na tua luz. Olha o que ele faz. Tu não somente perdoa, Ele te purifica de todo o teu pecado em nome de Jesus. purifica também, ó Jesus. Se editor De todo o pecado. Que maravilha! que maravilha de amor. Pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna. Declare bem forte, algo mais que a neve. Oh, algo mais que a neve. Esse sangue lavado, Mais algo que a neve. esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Graças a Deus, graças a Deus. Todos pegaram o elemento? Todos pegaram? Graças a Deus, graças a Deus. Corpo e sangue de Cristo, meu irmão. Corpo e sangue de Cristo, meu irmão. Corpo e sangue de Cristo, minha irmã. Corpo e sangue de Cristo, minha irmã. Graças a Deus. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Enquanto de um lado havia sofrimento e dor, oh meu Deus, do outro havia alegria. Já percebeu nisso? Era alegria de quem, pastor? De um lado era o sofrimento do meu Senhor Jesus, e do outro era a alegria daqueles que creem no seu nome, foram resgatados, meus irmãos, das trevas, perdoados são os seus pecados. Enquanto um sofria, o outro se alegrava, meus irmãos. Você já pensou nisso? Jesus morreu por você. Você já pensou nisso? Jesus morreu em meu lugar. E aí o cálice, nessa noite, simboliza o sangue dele derramado na cruz do Calvário. E o elementozinho, né, de trigo, o pãozinho, simboliza o corpo dele moído ao nosso favor, ao seu favor. E a mensagem nessa noite disse, né? Ele está contigo todos os dias. O que pode apagar a minha alegria, a minha satisfação de estar com Jesus? O que pode? Certa feita, um homem de Deus, enquanto morria, pediu para que ele negasse o Senhor Jesus. Ele disse: se até hoje o meu Jesus só me fez bem, como eu posso agora, nesse momento, negar o nome dele? E ele foi queimado na fogueira, meu irmão. E todos esperando que ele gritasse, negando ao Senhor Jesus. E ele dizia: não posso negar o meu Jesus, porque ele só me fez bem. Oh Deus, só me fez bem. Pega o seu cálice, faça assim. E a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E a mensagem dessa noite foi de reflexão. De que forma, né, eu ando com o meu Jesus? De que forma a minha vida cristã é vista por aqueles que estão ao meu lado, né?
perto de mim. Oh meu Deus, oh Deus, Senhor, que o teu povo reflita, Senhor, sobre a tua palavra, que o teu povo reflita, Senhor, sobre esse momento de ceia. Foi quando, meu Deus, abriu os olhos, meu Deus, daqueles homens. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, meu Deus. Fica, Jesus. Oh, Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Perdoa, Senhor, se somos ingratos, somos esquecidos, Senhor Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. E nessa noite, mais uma vez, Senhor, refletimos sobre o teu amor, sobre a tua misericórdia, sobre a tua infinita graça, sobre a tua hipergraça. Oh Deus, aleluia, que amou o mundo de tal maneira. Pai, apresentamos a Ti esse cálice, Senhor Deus amado, e esse pãozinho, Deus amado, esse elemento, simboliza o corpo e o sangue derramado na cruz do Calvário. Deus, de uma forma misteriosa que nós não entendemos, Senhor, isso aqui se transforma em sangue e corpo de Cristo. Senhor Deus, é mistério, Deus. Como isso acontece? É espiritual, Deus. É renovador, Deus. Uns acreditam que é simplesmente uma memória. Outros acreditam, Deus amado, que realmente transforma em sangue e pão. Mas o que importa, Senhor Deus, algo maravilhoso acontece nos nossos corações quando participamos, Senhor, desse momento muito especial para o cristianismo, Senhor, no mundo inteiro. Então, nós abençoamos, ó Deus, esse cálice, em nome de Jesus. Amém. Abre o seu cálice. Abre o seu cálice. Abriram? Amém? Vamos comer todos? Amém? Comamos todos em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Sinto ficar conosco, Senhor. A noite é de amor. Oh, meu Deus. Oh, grande amor. Bendito Deus de Israel. Tomamos o cálice todos juntos, meus irmãos. Abre o seu cálice. Se você não conseguir, faz um furinho com o seu dedo, né? E abre o seu cálice. E vamos participar. Meus irmãos, vocês já imaginaram quanta bondade do nosso Senhor Jesus teve para conosco? Que bem, meus irmãos. Eu acho que é por isso que quando nós fazemos um bem às outras pessoas, não importando a quem, a gente se sente bem, meus irmãos. Já abençoou, já ajudou alguém essa semana? Percebe como é que a adrenalina toma o seu corpo, o seu cérebro, e você se sente bem? Quando você faz um bem, aleluia, é porque
dono da vida, criador do céu e da terra, fez um bem maior para conosco. Então, não canse de fazer o bem, como o apóstolo Paulo falou. Que bem maior, meu bem maior, Jesus Cristo. Amém? Tomamos todos? Oh, aleluia! E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Agora tudo! Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Oh, meu Deus! Oh, Jesus, graça te damos nessa noite. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? São alegres nessa noite. Foram renovados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo nessa